Olá a todos, eu sou o Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Kardecista de Vinhedo, Fraternidade Luiz Sérgio. Este é o projeto Gotas Fraternas e hoje nós vamos tratar da lição de número 55 do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título da lição 55 é Coisas Invisíveis. Vamos iniciar com a leitura da citação de Paulo aos Romanos, primeira epístola, versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então nós vamos abordar aqui a existência do plano espiritual, a existência de Deus por meio da manifestação que existe nas coisas materiais. Vamos tratar das coisas invisíveis por meio daquilo que nós conseguimos perceber nas coisas visíveis, no plano material. Como nós costumamos fazer, eu vou ler os trechos, os parágrafos dessa lição, não é muito longa, e vamos fazendo os nossos apontamentos, nossas considerações a respeito de cada trecho. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Então aqui, Emmanuel já coloca o que nós falamos inicialmente, que a manifestação material é tão perfeita que é impossível a gente ver a existência da vida, a existência dos planetas, das estrelas e de nós mesmos, sem nós identificarmos que existe algo inteligente, algo supremo por trás disso tudo. O próprio Einstein colocava aqui uma citação dele: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Então, Einstein, que é uma grande referência científica, ele mesmo coloca esse entendimento de que não dá para entender um universo tão perfeito, tão bem harmônico, coordenado, sem entender que exista um maestro por trás disso tudo, um criador perfeito, que consegue prever todos os detalhes de toda essa engrenagem que é a vida, que é o universo. No Livro dos Espíritos, a gente deve lembrar que logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que foram responsáveis ali pela codificação, o que é Deus? É a pergunta número 1. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, os espíritos, em poucas palavras, já colocam que a existência de tudo está condicionada a uma inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Dando continuidade, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. É aquilo que é criado, que a gente consegue ver, que nos mostra que existe algo a mais. Onde há atividade que se desdobre sem base? Então, Emmanuel faz essa pergunta. Para tudo o que existe, até nas coisas do mundo, as coisas materiais que nós criamos, antes não houve uma ideia, não houve um planejamento, ainda que muito brevemente nós não pensamos naquilo que nós vamos falar, ou pelo menos deveríamos refletir mais, mas de fato pensamos naquilo que nós vamos falar, nós projetamos o caminho que nós vamos fazer quando nós estamos andando, caminhando ali de um quarto da nossa casa até a sala. Nós, antes de mais nada, antes de efetuarmos aquele ato físico, material, antes de mais nada, aquilo surgiu no campo da nossa ideia. Da mesma forma,
tudo que existe, toda a matéria, toda a organização do universo e da vida deriva de algo anterior. Então, para toda atividade, como diz Emmanuel, existe sempre uma base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Então, é uma forma de nós entendermos aquilo que, por exemplo, Sócrates falava do mundo das ideias, se referindo àquilo que a doutrina mais claramente nos traz, que é o plano espiritual. Aqui na matéria, a gente vê uma versão muito mais tosca, muito mais bruta daquilo que existe no plano espiritual. A literatura que nós temos acesso por meio do Chico Xavier, né, de André Luiz, Emmanuel, nos mostra no plano espiritual aquilo que nós vamos encontrar quando retornarmos, né, à pátria espiritual. E aquilo que existe é uma versão muito mais sofisticada, bem elaborada, daquilo que nós vivenciamos enquanto encarnados. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A gente só consegue perceber aquilo que é passageiro, aquilo que, inclusive, estranhamente nós entendemos que é a realidade, aquilo que nós tocamos, e que não passa de uma ilusão passageira, uma ilusão no sentido de que é algo muito transitório, é algo necessário para hoje, para esse momento que nós estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. Então, tudo isso, eu mexendo agora aqui na mesa, no computador, tudo isso aqui que eu consigo notar, que é aquilo que afeta o meu sensório, né? Então as nossas sensações, os nossos sentidos, o que a gente consegue enxergar, tocar, sentir, tudo isso é passageiro e é uma pequena amostra de tudo que existe ao nosso redor. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação, graças a Deus. Então, por vezes, nós que eventualmente não temos uma mediunidade mais desenvolvida nesse momento da nossa vida material, por vezes chegamos a pensar, poxa, mas será mesmo que existem pessoas desencarnadas aqui ao meu redor, ou em alguma situação que nós estamos vivenciando? E imaginem, né, uma pessoa que ainda não esteja devidamente preparada para enxergar o plano espiritual, enxergar as pessoas, os irmãos desencarnados que nos assistem, que estão ali do nosso lado. Imagina a confusão que seria para essa pessoa. E por vezes né? Às vezes a gente ouve relatos de pessoas que têm dificuldade de identificar o que é material e o que é espiritual, devido a uma mediunidade que ainda precisa ser melhor trabalhada. Imagina uma situação, por exemplo, da gente estar dirigindo um veículo e ali na rua a gente vê pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Imagina a confusão que seria. Então, o olho humano não vê além da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Então é o que nós comentamos. Nós temos exatamente aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como espíritos eternos. Sempre é assim.
Então, por mais que nós reclamemos, achemos que nós deveríamos ter mais, tudo aquilo que nós temos, inclusive a nossa atual compreensão, a nossa capacidade de percepção do plano espiritual, de Deus, é exatamente na medida exata que nós temos justamente para conquistar uma melhor percepção por meio do combate às nossas más tendências, do exercício, do treinamento no bem, para que nós possamos aos poucos ir purificando a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, como já dissemos, tudo que ocorre aqui no plano material ocorreu antes no plano eterno e de uma maneira mais perene, mais duradoura. Cumpre os deveres que te cabem e receberás o direito que te espera. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, aqui Emmanuel está falando que nós devemos ser gratos por aquilo que nós temos, pela nossa condição de percepção do que está à nossa volta. E Emmanuel ainda coloca que é importante que nós façamos a nossa parte. Então, dentro daquilo que nós temos hoje, condições de fazer, que nós busquemos fazer da melhor maneira possível, contribuindo com a criação, em alinhamento com as leis divinas, para não precisarmos repetir essa mesma lição amanhã. A doutrina nos explica que nós sempre teremos uma nova oportunidade. Então, por meio da reencarnação, que é o maior exemplo, né, da gente conquistar novas oportunidades, né? Nós temos sempre a possibilidade de voltar atrás, refazer aquela lição não aprendida. Mas nada melhor do que a gente aprender com as lições que nós estamos vivenciando, fazê-las da melhor maneira para que nós possamos não ter que repeti-las. Repetir uma lição é como repetir de ano numa proporção muito maior. Então, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. Devemos sempre, naturalmente, buscar aprender pelo amor, por meio daquilo que está sendo nos oferecido, aproveitando as oportunidades. Muitos ainda temos dificuldade, né, de aceitar a existência de algo maior. Muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar a existência de Deus, apesar de tudo aquilo que nós podemos olhar, as estrelas, o mar, a nossa vida, como que a nossa vida consegue se manter em nível celular, em nível atômico, né? Ali os átomos, como que tudo consegue existir numa tamanha perfeição. Ainda assim, muitos possuem dificuldade de aceitar a presença de Deus, a existência de Deus. Muitos colocam, por vezes, mas e esses sofrimentos, aquilo que existe de negativo, as misérias humanas, por que Deus permite, né, que tudo isso ocorra? Tem uma alegoria bem interessante de um homem no barbeiro, e esse homem, enquanto estava ali cortando o cabelo, vai conversando com o barbeiro, entram num assunto relacionado à existência de Deus, e o barbeiro, de uma maneira diferente do posicionamento do homem que está cortando ali o cabelo com ele não acredita em Deus, e ele fala veementemente, não, se Deus existisse, não haveria tantas misérias, tantas dores, tantos sofrimentos no mundo. E o homem ali, para evitar uma discussão, ou até mesmo porque não se via em condições de mostrar racionalmente para o barbeiro a existência de Deus,
não segue naquele diálogo e sai da barbearia. Ao sair da barbearia, ele vê na rua uma pessoa, um homem com o cabelo bem comprido, não aparado há muito tempo, a barba também por fazer, e ali ele tem uma inspiração. Ele entra novamente na barbearia e fala para o barbeiro: eu descobri agora que os barbeiros não existem. Aí o barbeiro fala: mas como? Eu existo, eu estou aqui. Aí ele falou: mas se os barbeiros existissem, todas as pessoas teriam a barba aparada, o cabelo cortado. Então os barbeiros não existem. E o barbeiro responde: não, nós existimos, eu estou aqui. É que as pessoas que usam cabelo comprido não vêm até a minha barbearia. E da mesma forma, esse homem fala, né? Da mesma forma é com Deus. Então, o Deus existe, mas as pessoas nem sempre vão até Deus. Nem sempre nós recorremos a Deus, nem sempre nós nos conectamos a Deus. E essa é a causa das misérias, das dores, dos sofrimentos. Então, que todos nós consigamos exercitar nossa fé por meio de bons hábitos de combate às nossas más tendências, utilizando dos ensinamentos de Jesus, em especial do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aos poucos, assim, nós vamos purificando o nosso coração, fazendo aquilo que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque só assim nós vamos conseguir, aos poucos, fazer uma melhor leitura da vida, enxergar que em todo esse plano material existe algo mais importante. Todos nós estamos num grande teatro, assumimos aqui enquanto encarnados um papel, devemos bem executá-lo, porque é justamente por meio dele que nós vamos conseguir encontrar oportunidades de desenvolver o principal, que são os bastidores do teatro. Uma hora a peça acaba e a gente tem que sair, mas tem que sair com a nossa lição de casa bem feita, né, para a gente poder se desenvolver como espíritos eternos. Então, que sejamos todos sempre bastante inspirados, intuídos, estejamos abertos à espiritualidade superior para podermos enxergar aquilo que, na história do Pequeno Príncipe, a raposa fala para ele quando se despede, né? Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz e até a próxima.